Tema de hoje, o dilúvio. Vamos tirar uma lição dele: não repita os erros do passado. Porque o dilúvio nos mostra exatamente isso, um momento em que Deus chega e fala: vamos fazer uma limpeza, vamos varrer tudo, vamos dar um restart, vamos recomeçar, vamos começar tudo de novo. Então, de vez em quando Deus dá essa chance para a vida da gente, mas uma boa pergunta é se nessa história bíblica contada do dilúvio, se nós aprendemos a lição. Porque parece que a humanidade não aprendeu. Porque o que tinha antes do dilúvio era aquela história toda de homens violentos, violência no mundo, a humanidade cada vez mais longe de Deus, e Deus resolve dar um reinício na humanidade. Mas parece que a humanidade não aprendeu a lição, que a violência continua no mundo. E as histórias têm se repetido, piores do que as de Lameque e de Caim. Então, que possamos aprender quando Deus fala com a gente dessa maneira também. Vamos entender um pouquinho como é que se formam os textos bíblicos. A história na Bíblia, ela sempre é contada na perspectiva do povo. Lembra-se que os textos bíblicos, o que eles são? Os textos bíblicos são histórias contadas de geração em geração, ao pé do ouvido, ao redor da fogueira. Imagine os povos antigos, nômades, por exemplo, que se sentavam ao redor da fogueira, a família, o pai ou o ancião, ou o patriarca daquele clã, repartindo ali as suas lembranças que seus pais lhe contaram, seus ensinamentos de sua vida, e a sabedoria de Deus no povo começa a ser coletada. Anos depois é que isso começa a ser registrado, para que anos depois isso tudo é compilado e chega no que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada. Nós já estudamos isso aqui, para que você não tenha aquela ideia de que a Bíblia Sagrada seja um livro mágico, ou um livro no qual Deus assim pegou alguns homens, fê-los ser possessos pelo Espírito Santo, e daqui a pouco, quase que num passe de mágica, os caras pegam e escrevem tudo que Deus queria ditar para eles. Não é isso, não é isso. Então, a Bíblia, ela traz essas histórias e vem reconstruindo cada uma delas. E é interessante como quem lá adiante precisou compilar tudo isso e trouxe numa linha de maneira que fica mais fácil contar a história. Então a gente conta a história do Abraão, que ele teve um filho, que era o Isaac teve o filho Esaú e Jacó, aí do Jacó ele tem 12, um dos 12 vai para o Egito, e a gente conta a historinha retinha, assim, porque ela é mais fácil de ser contada. Quando a gente esmiuça esses textos, a gente percebe, na verdade, que aqueles nomes todos eram nomes quase que simbólicos de povos que formaram a história de Israel. Quem era Israel, senão o resultado de diversos povos nômades que migraram, imigrantes, refugiados, que vieram formar aquela nação? É simples, tenta contar a história do Brasil. Ou você ainda acha que o Brasil começou em 1500? Você ainda acredita nisso? Você acredita assim que tinha um navegador português que estava navegando e daqui a pouco ele pegou, sem querer, uma rota marítima, pegou uma curva marítima, vamos dizer assim, não é? E daqui a pouco, terra à vista, descobrimos o Brasil e aqui virou o Brasil. E os povos que habitavam aqui? 6 milhões nós tínhamos de habitantes no Brasil quando os europeus chegaram. E esses 6 milhões, quem eram eles? As suas culturas, as suas histórias. Eram povos, inclusive, diferentes. Porque a gente pensa, índio é tudo igual. Você também pensa dessa maneira? É a mesma coisa que a gente falar que o homem branco é tudo igual, que o homem negro é tudo igual, que o africano é tudo igual, que os orientais são todos iguais. Nada a ver. São histórias diferentes, são narrativas diferentes. E aqui formou essa nossa nação. A nossa nação, talvez a gente não precise ir a 3 gerações para encontrar um estrangeiro na sua linhagem, na sua. Talvez 3 gerações já encontre algum estrangeiro, porque nós somos assim. Esse é o resultado, o Brasil é isto, né? Essa mistura toda. Como surgiu Israel?
Nós temos um dos povos que eram os povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia, você já deve ter estudado lá na história antiga, quando começa a escrita, os sumérios e tudo mais. A Mesopotâmia era aquele lugar, porque Mesopotâmia, no meio de 2 rios. Os rios Tigre e Eufrates, rios caudalosos, hoje não tanto, naquele tempo muito mais. Uma grande planície no meio, exatamente no meio de rios, um lugar muito verdejante, portanto, muito bom para habitação. E aqui moravam esses povos, os antigos que moravam naqueles lugares, e ali sofriam suas enchentes, com as cheias de Tigre e Eufrates, hoje, terra do Iraque. É aquele lugar. Então, dos povos mesopotâmicos saiu um povoado, cujo a gente conhece pelo nome do seu patriarca, Abraão. Ele vem para uma terra mais ao sul, aquela terra que nós conhecemos mais tarde como Israel ou como Palestina. Então é para aquele lugar que vem este Abraão. Se torna nômade, pastoril. Leva-se aquele povo junto com Abraão, e ali eles cultivam a terra onde param, cuidam ali das suas cabras e ovelhas, e ali vão cuidando, e assim vai levando aquela vida pastoril. Mais adiante nós temos também, na formação deste Israel, outros povos pastoris que trabalhavam como nômades, só que mais ao norte, mais conhecido pela gente como os povos que vêm de Jacó. Nós temos também, desse povo que vai formar Israel, aquele povo que estava no Egito. Um povo que morou por um tempo no Baixo Egito, que fica em cima, na verdade, Alto Egito é embaixo, Baixo Egito é em cima. Na parte costeira ali do Egito, talvez descendentes daqueles Ixos, surgem também um povoado que faz uma migração para esta terra. A gente chama esse povo de povo mosaico, por causa do seu grande líder Moisés, que traz esse povo para um lugar. Os povos do deserto encontraram-se com eles, se juntaram, e juntaram-se com eles também os pequenos agricultores, que já estavam em Canaã, já estavam naquelas cidades, e eram opressos, exatamente pelas cidades que haviam, cidades-estado que haviam naqueles lugares, que abusavam deles e tudo mais, e quando junta-se esses povos todos, se forma uma grande nação, que vai se estruturando. Inicialmente, essa nação vive em torno das famílias, dos clãs. Elas se fortalecem, elas vão crescendo, elas vão se organizando, elas vão fazendo as suas próprias guerras com povos vizinhos. Vai surgindo, até que no meio dessa nação surgem os seus reis e começa a se organizar um exército, se defender dos povos vizinhos, organizar a sua economia, organizar a sua estrutura, e essa nação vai se fortalecendo e se torna Israel, que nós conhecemos. Eles uniram as suas histórias como se fosse uma história de uma única família, e aí contam as suas histórias na perspectiva do povo. Ora, aqueles que vieram lá da Mesopotâmia, a turma abraâmica, já conhecia a tal história do dilúvio. A história do dilúvio é muito mais antiga que o texto bíblico. A história do dilúvio, aliás, não é só uma. Já se conhecia pelo menos 3 histórias diferentes ali. Uma dos sumérios, uma dos assírios e mesopotâmicos, outras da Mesopotâmia, e cada uma tinha os seus épicos, de Zilsudra, de Gilgamesh e Atrahasis, todos esses mitos. Em todos eles tinha um homem que fugia num barco, tudo mais, mas as histórias eram assim: os deuses queriam destruir os humanos. Um deles escuta uma história de um dos deuses, e então ele constrói um barco para fugir da ira dos deuses que queria matar todos os humanos. Ele se torna um grande herói, porque ele salvou a humanidade, levando consigo os seus animais preferidos, inclusive a sua família, dentro de um barco. Muito parecida a história. E então, por que os mesopotâmicos, eles contavam essas histórias? Porque elas lhes eram necessárias. Por exemplo, Babilônia usava essa história para dizer o seguinte: que o líder da Babilônia, o rei da Babilônia, era descendente direto deste homem. Ou significa o quê? Ele era de uma família de heróis, de grandes, de gigantes, de poderosos, que estavam agora enfrentando os deuses e salvando a humanidade. De que os deuses não inundariam de novo a terra,
por causa daqueles representantes, daquela família que estava no poder. O que fazia com que, se você fosse alguém que estivesse debaixo do domínio da Babilônia, o que mais da metade do mundo da época estava, você tinha que se sujeitar àquele rei, porque aquele rei era uma espécie de semideus, descendente direto de um grande herói que enfrentou os deuses e salvou a humanidade. E aí vem a história bíblica dizendo, não é nada disso. É por isso que surge depois os contos bíblicos. Eles usam as mesmas figuras, mas ressignificam cada uma delas. Isso veio sendo contado de pai para filho, porque enchente marca a vida de muita gente. Aliás, nesses relatos que eles têm, uma das enchentes veio do mar. Talvez, quem sabe, algum tsunami naquele tempo. Por que não? Vocês que presenciaram tsunami alguns anos atrás, devem ter visto o horror que é aquilo. Imagina para povos antigos, que não tem a tecnologia que a gente tem hoje, não tem o conhecimento, que não entende nada de placa tectônica, dessas coisas, não sabe nada disso. Como ele imagina um tsunami? Os deuses querem nos matar. Outros contam das cheias dos rios, e isso inundava tudo e matava muita gente, destruía muitas famílias, e aí vem as suas histórias. Vamos lá. Seus pais não contavam histórias quando vocês eram crianças? Aliás, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês tinham na sua família, ou o pai, ou a mãe, ou um avô, ou uma avó, que quando reunia a família, começava a contar aqueles causos, aquelas histórias? Faz sinalzinho para mim. Isso. Nós ainda temos isso, né? Ainda aparece na nossa geração essas coisas. Eu particularmente gosto de me lembrar muito, porque tive uma boa infância, eu era muito próximo dos meus pais. E onde eu morava, numa região do subúrbio da Zona Norte de São Paulo, acabava-se muita energia elétrica por ali, e ali o meu pai, muitas vezes, quando acabava a energia elétrica, a gente já sabia, corria para dentro de casa, acendia-se as velas e o nosso único lampião, e ficávamos em torno daquilo, ouvindo as histórias, os causos do meu pai. Meu pai gostava de contar história de onça, de cobra. Depois eu ia ter que dormir no meio do meu pai e da minha mãe, né, de noite, né, com medo. Contava esses causos todos ali. Já minha mãe já não, minha mãe já gostava de contar as histórias da família, até porque minha mãe cresceu em São Paulo, ela é paulistana, então ela, sendo de São Paulo, as histórias delas eram outras do que a do meu pai, que era do sertão. Então iam contando essas histórias, cada um da sua maneira, e assim eu lembro de muitas delas até hoje. Mas eu fico pensando que eu também tenho as minhas histórias para contar para os meus filhos, porque enchente, quem já enfrentou alguma enchente na vida, sabe muito bem o drama que é isso. Você não consegue imaginar a força de tudo aquilo. Eu lembro até a data, 6 de janeiro de 1974. Nesses empreendimentos políticos de construção de avenidas, foi construída uma avenida para fazer ligação ali na zona norte de São Paulo, na região noroeste de São Paulo, e nós morávamos num local onde era assim, bonito, uma cara até meio interiorana, um rio bonito, havia uma escorredeira que vinha de umas pedras assim, de um lugar mais alto, e ela caía como uma cachoeira, por isso o lugar chamava-se Jardim Cachoeira, por causa da cachoeira que havia ali. Seguia-se o rio, os calipais, os campinhos de futebol, onde a gente brincava, e daqui a pouco o que aconteceu? Construíram uma grande galeria, que engoliu aquele rio, colocaram asfalto por cima, cimentaram tudo ao redor, e aí tudo ficou cinza. É interessante notar como nossos políticos gostam de coisas cinzas, não é? É interessante. Tiram o nosso colorido e vão jogando cinza em cima. O que a coisa sem planejamento acontece deram espaço para os carros e esqueceram da população. Vieram as chuvas de janeiro, não tinha para onde escoar água. As águas começaram a encher as casas. Eu morava na chamada Rua de Cima, porque tinha a Rua de Baixo e a Rua de Cima. Imagina, na minha casa deu 1,5 metro de água. Na minha, que era na Rua de Cima. Imagina a casa de baixo. Na de baixo, eu lembro da cena de pessoas desesperadas em cima dos telhados, e a água subindo para cima dos telhados, e o medo daquelas telhas quebrarem e eles afundarem ali. Pessoas morreram. Pessoas foram levadas pelas correntes das águas para dentro das galerias de águas, que nunca mais nem os seus corpos se encontraram. E aí, essas tragédias de mortes, de perdas de valores,
e tantas outras histórias são contadas pelo povo. Assim são os contos populares. Assim era naquele tempo também. Só para fechar uma história minha, eu tributo muita honra aos meus pais, e principalmente ao meu pai, que nesse momento, depois de ter feito tudo que ele podia fazer, percebendo aquela força da água, levando muitas coisas nossas embora, perdendo muitas coisas, mas teve um momento em que, já depois, quando a chuva baixou um pouco e parte da casa destelhada, porque foi muito vendaval e tudo mais, ele reúne a família. Eu fui colocado em cima de uma mesa, porque eu era pequenininho, eu era o menorzinho da família, e meu pai pega ali, foi orar com todos nós, mas antes ele disse o seguinte, ele falou: gente, nós não perdemos nada de valor, porque o que tinha de valor para nós é a nossa família, estão todos aqui. O resto são bens materiais. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, o mesmo Deus que me deu força para adquirir aquelas coisas, vai dar para adquirir de novo, mas a nossa família está salva. E ali orou agradecendo a Deus isso. Eu acho, assim, um homem que botou ali um ponto final numa tragédia, naquele momento. Tirou de uma tragédia grandes lições. Continuando, o pessoal da Bíblia fazia isso também. Se contavam as histórias, a Bíblia ela vai contando a história do jeito do povo, com a cara do povo. Por isso são contadas as histórias dessas maneiras. Agora, as histórias vinham sendo contadas e contadas e contadas, mas nunca tinham sido escritas. É interessante, lá no norte de Moçambique, na África, no lugar onde de vez em quando costumo ter contato, eu vejo algumas pessoas que lá eles são praticamente orais, eles contam suas histórias e as pessoas prestam atenção e decoram as histórias. Lembro-me uma vez de ter ministrado lá algo, um ano depois eu voltei, e ali se reúne a igreja e começaram a relembrar o que eu tinha ministrado, um ano depois. E eles tinham memorizado tudo, nem eu lembrava de algumas coisas que eu tinha ensinado, e eles se lembravam. Então, alguém daqui a algum tempo vai redigir aquelas histórias e causos daquele povo e vão escrever as suas histórias, seus épicos, suas lendas, seus mitos, e vão ser escritos. O povo de Deus vinha contando essas histórias, até que chega escrita para aquele grupo. O hebraico surge mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. É ali que começam alguns escritos. Pouco tempo antes da era Davi e Salomão, é naquele período que começam os primeiros escritos ali. E naqueles escritos, ainda no final daquele período tribal, início do período da monarquia, os escritos começam a surgir, normalmente textos proféticos, textos de relatos e tudo mais, e eles vão coletando isso. Nesse tempo, surge em Israel um rei, como eu já disse aqui, que resolve organizar a nação com todos os padrões do Egito, trazendo prosperidade para a nação. Parecia algo muito bom, mas foi bom só para a capital. O restante do país ficou mais pobre, enquanto o povo da capital enriquecia. No povo da capital criaram-se os capitães de exército, os diversos haréns, não era o harém só do rei, haviam outros também. E esses homens, como poderosos ali, acabavam exercendo domínio sobre os mais fracos. Não tarda para que alguns homens santos e justos e piedosos começam a se levantar contra isso e começam já, porque já existe escrita, a registrar as suas profecias, os seus alertas, para aqueles erros que haviam sido praticados por ali. Muito bem. Salomão constrói um templo em Jerusalém. Esse templo era muito suntuoso. Ele constrói o templo, obviamente, do lado do palácio dele. A mesma ideia do Egito. Afinal de contas, o rei mora do lado da casa do Deus, o que significa que o rei era uma espécie de representante do Deus deles aqui na terra. Isso se constrói ali e torna tudo muito belo, tudo mais, mas Israel tinha outros pontos de adoração. Haviam outros santuários em Israel que a gente conhece pela Bíblia Sagrada. Gibeon, Betel. Quando Saul, por exemplo, vai atrás de Samuel, diz que naquela terra de Zuf existia o santuário do monte, de onde estava ali Samuel ministrando ao Senhor. O que eram esses santuários? Lugares onde se faziam os sacrifícios a Deus, mas lugares também onde se ensinava ao povo a lei do Senhor, as coisas do Senhor.
se passavam as tradições e as suas tradições religiosas e as suas histórias. Aí o que acontece? Salomão cria uma espécie de fé estatal, um santuário estatal na capital. Com sua força econômica, começou a gerar tensões entre esses pequenos santuários e o estatal, o da capital. Disso surgem duas linhas de escritos bíblicos. Uma escrita principalmente do início nos reinos do norte, ou nas partes do norte da nação, nesses outros santuários, que é o que a gente chama história deuteronomista. É uma história que começa no texto de Deuteronômio, Josué, Juízes, pula Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Parece uma história só ali contada. Conta as situações do povo, como o povo vivia, e é contada com relação ao povo, do povo para o governo. Uma outra, escrita lá da capital, pelas tradições sacerdotais que foram ali escritas em torno do templo de Salomão. E essas duas histórias vão sendo o tempo todo paralelas na Bíblia Sagrada, sendo narradas e contadas. Foi nesse período que se registrou alguns desses textos que nós estamos lendo. E esses textos se utilizam dos mitos antigos já existentes, que eles conheciam do passado, e dão a eles novos significados, para dizer o seguinte: nossa nação não está vivendo mais como ela deveria viver antes. Tem algo errado na nossa nação. De vez em quando você não percebe isso? Tem algo errado no mundo. Algo precisa ser mudado. Vem então o texto de Gênesis capítulo 6. Vamos entrar para o texto? Gênesis capítulo 6, do versículo 1 em diante, começa a narrativa do dilúvio. Vamos lê-la. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, que seriam os poderosos, viram que as filhas dos homens, aqueles mais fracos, eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele viverá somente 120 anos. É interessante notar como os textos bíblicos vão colocando assim: antes do dilúvio, vivia mais de 900 anos. Depois do dilúvio, cai para 120. Quando você vai chegando perto de Salmo, já está em 70 e 80. Então, parece que quanto mais aumenta, a ideia é que quanto mais aumenta o pecado, mais nós perdemos o que de principal Deus nos deu, a vida. O que o texto quer ensinar não são os números. O que o texto quer nos ensinar é o seguinte: quem anda com Deus vive melhor. Quem anda no pecado vive menos. Quem anda com Deus, os seus dias são contados. Quem não anda com Deus, os dias nem são contados. É interessante, quando você pega a descendência de Sete, por exemplo, e de todos aqueles que andaram com Deus, conta quantos anos eles viveram. Quando você pega a descendência de Caim, nem narra quantos anos eles viveram. Por quê? Porque não conta. Quem não vive com Deus, quem não aprendeu a viver com Deus da vida, ele está somente passando os dias sem que nada aconteça, sem produzir nada. É por isso que tem um homem que andou tanto com Deus que não morreu, foi arrebatado, subiu para o céu, é o tal do Enoque. A ideia toda é essa, que a gente andando com Deus, a gente experimenta o melhor de Deus e vive a vida, passa a ser longa, boa, abençoada, vale a pena viver, é o que o texto quer nos mostrar. Continuando aqui com as lendas dos gigantes na terra, versículo 4, naqueles dias havia nefilins na terra, que eram gigantes, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus.
Como nós viemos estudando já nos domingos passados, com o surgimento das cidades e o afastamento do povo, dos princípios de vida que Deus ensinava para esse povo viver, o mundo vai se tornando cada vez mais difícil de viver. A violência vai aumentando. Você já percebeu isso alguma vez? Já percebeu isso na sua cidade mesmo? Pode notar, perceba você, como à medida que as pessoas, estou falando do nosso tempo agora, que ao nosso redor elas vão envelhecendo, pode notar a conversa deles. Eu gostaria de mudar daqui, queria morar no interior, eu queria morar na montanha ou na praia, eu queria alguma coisa longe dessa agitação toda da cidade, sempre em lugares um pouco afastados de muita gente. As violências na cidade, a violência na cidade, ela só tem aumentado. É interessante que no Antigo Testamento, nesses textos que nós já estudamos, mostra que Deus inclusive colocou aquele sinal em Caim para tentar deter a violência, mas nem isso adiantou. Surge um tal de Lameque, um homem da descendência de Caim, que feriu e matou um outro homem somente por causa ali de uma confusão, inclusive uma criança, ele matou porque pisou no pé dele. E fala de vingança em 70 vezes 7. Esse é o auge da violência e da insanidade humana, homens e mulheres se sentindo deuses com o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Quando esses textos estão sendo escritos, esse povo passava por uma situação em que era contrária ao princípio que Deus tinha ensinado para eles. O que acontece no meio desse povo? Começa a surgir então um grupo elitizado, um grupo com dinheiro, um grupo com poder político, poder econômico, e começa simplesmente a abusar desse poder sobre o povo. Os homens, por exemplo, tomavam as mulheres que queriam, esses homens ricaços, esses homens poderosos, os grandes do exército, e principalmente o rei, que sem dar exemplo bom para os outros, chega a fazer um harém com 1000 mulheres. 1000 mulheres é um absurdo, dentro de um harém, 1000 mulheres engaioladas para suprirem um ricaço. E ele não era o único rico, portanto, haviam muitos outros ali poderosos, de onde vinham essas mulheres? No caso de Salomão, tinha dos acordos internacionais, alguns que são citados, mas os demais vinham do povo. A Bíblia, nesse tempo, escreveu uma história. Esses profetas escreveram uma história. Tem uma delas que eu gosto muito, está na Bíblia. Tem uma delas que eu gosto muito, porque ele conta uma história de um romance. E ele escreve aquilo de uma maneira tão linda, em forma de um cântico. E o que eu mais gostei é que ele conta a história de uma mulher camponesa, apaixonada por um outro camponês, talvez alguém em quem ela conheceu na sua infância, talvez cresceram juntos, se apaixonaram, foram prometidos um ao outro, mas aí passa a carruagem do rei, o rei vê aquela moça bonita e manda pegá-la para o seu harém, e tenta comprá-la, ele tenta galanteá-la, ele faz de tudo para conquistar o coração daquela mulher e não consegue. E o texto vai contando isso de forma poética. E então o rei ali, o texto mesmo mostra como sendo Salomão, o rei, ele tenta fazer aqueles jantares para impressioná-la, e ela não se deixa ser vendida. Ele tenta mostrar para ela as pérolas, o ouro, a riqueza, mostra para ela os presentes que ele dá, os perfumes, um tratamento de rainha, e ela o tempo todo falando do amado dela, daquele por quem ela era perdidamente apaixonada. O texto, de forma poética, continua descrevendo aquele amado dela também. Ele, apaixonado por ela, fica falando o tempo todo: para onde que você foi, para onde você voou, pomba minha, né? Os termos da época que eles usavam, usando figuras da natureza. Para onde você voou? E então ele tenta vê-la um dia, ele cerca ali o palácio onde estava o harém, talvez naquele momento onde as mulheres saíam para tomar o sol, e então ele consegue, na espreita pelos muros, quem sabe entre guardas, consegue vê-la, e trocam um olhar
um olhar que trocaram. E ali na poesia ele narra da seguinte maneira: você arrebatou o meu coração com um só dos seus olhares. Que coisa linda, né? Então aquela paixão entre os dois, e o rei, assim, achando aquilo o cúmulo. Qualquer mulher do mundo iria querer se casar com um rei como eu, e essa camponesa não quer saber de nada. Termina a história. O rei não consegue conquistá-la. O poderoso é vencido. Os gigantes poderosos da terra que tomavam as mulheres, as filhas dos homens, ele é derrotado. Sendo vencido, não conseguindo conquistar o coração dela, termina a história dizendo que ele manda devolvê-la aos seus pais. E é aqui que cita esse texto bíblico de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7, que narra da seguinte forma: nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios, ou seja, nenhum dilúvio consegue soterrar esse amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir, para comprar, para subornar o amor, seria totalmente desprezado. E foi exatamente isso que ela fez. E como eu gosto desses profetas que escreveram esse texto, o cara escreve um texto maravilhoso desse e coloca como autor Salomão. Nunca que foi Salomão. Ele não ia contar um furo desse. Ele não contaria isso. Mas por que colocou o nome dele? Porque ia perseverar. Não, é um escrito do rei, vamos guardar, vamos copiar. E o texto chegou até nós. É assim que esse profeta é sempre subversivo, não é? Os profetas sempre trabalham dessa maneira. E foi exatamente isso que o texto aqui nos revela. Queridos, quando a gente lê o assunto sobre o dilúvio, a gente fica com aquela ideia de que Deus destruiu a humanidade, castigou a humanidade, mas olha de um outro lado esse texto também. Na verdade, Deus encontrou uma solução para a humanidade. A humanidade não tinha mais jeito, mas Ele achou esse jeito. Na verdade, Ele amou a humanidade, preservando alguém bom, para a partir daquela pessoa boa, reescrever toda a história. É isso que o conto quer nos passar. Não só a humanidade, também os animais. Ele guardou, tanto que os próprios judeus não imaginavam Deus com ira sobre a humanidade, sobre os homens ou sobre os animais. Veja comigo um texto de Salmo, uma poesia que nos mostra isso também. Diz assim, Salmo 36. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. Note os detalhes da relação de Deus e a natureza o tempo todo. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Mostra esse amor de Deus pela vida, que era o que ele sempre queria. Ok, terminando a interpretação do texto. Esse texto é para nos mostrar alguma coisa, de que Deus de vez em quando vai se utilizar de tragédias para fazer uma limpeza, mas Ele vai dar uma nova chance de recomeço. Isso pode acontecer na minha vida e na sua. Voltando para aquele tempo, Deus, Ele deu essa chance de recomeço e o ser humano não aproveitou. Esse foi o problema. Porque após o dilúvio, o Noé se embriagou. Eu não sei se ele se embriagou porque passou 40 dias com os bichos, ou se ele se embriagou porque ele deve ter escutado da mulher dele esse tempo todo também, não é? Cá entre nós, me tirou da minha casa com essas histórias desse Deus, para me botar desse monte de bicho aqui. O homem pegou e encheu a cara. Cão, olha o nome do cara. Cão, ele zomba da nudez do pai, porque o Noé fica bêbado e nu. O filho vê aquilo, tira um barato do pai. O avô amaldiçoa o neto, o filho do cão. E aí vai, já na própria família de Noé, começar tudo de ruim
de novo. Por aí vai. E essa é a história desse conto do dilúvio. Mas que lição isso tem para nos ensinar? Vamos tirar algumas lições daqui? Vamos lá. O que você faria se Deus te desse uma chance de um restart na tua vida? De um reinício? O que você faria se você pudesse viver sua vida de novo? O que você faria se tudo aquilo que deu errado na tua vida, de repente Deus fala, ok, vamos começar de novo? O que você faria e o que você deixaria de fazer? Essa mensagem é muito importante para todos vocês que têm experimentado uma crise na sua vida. Seja qual crise for, seja qual situação caótica você tem enfrentado. Por exemplo, alguém que desmancha um relacionamento. Desmanchar um relacionamento é horrível para a vida de uma pessoa. Seja um namoro, um noivado, pior ainda um casamento. Porque a sua agenda toda ela era preenchida com essa pessoa e agora ela não está mais lá. Está um caos na tua vida. Um casamento que se desfaz. As brigas, o problema, a vida financeira que se quebra ao meio e tantas outras coisas que se resolvem dessa maneira. Alguém que teve na sua carreira um momento em que ele estava crescendo, fez investimento e deu tudo errado. Foi para o buraco, perdeu tudo. Um recomeço na sua vida. Pessoas que enfrentaram crises, até crises que são aquelas caóticas. Morreu uma pessoa e te desestruturou completamente, psicologicamente e vivencialmente. As pessoas hoje elas falam muito de mudança de vida, de virar a página, de começar um novo ciclo na sua vida, mas aqui está um problema. O problema é fazer igual Noé, continuar com as mesmas atitudes do ciclo anterior, da página anterior. A grande chance de Noé era, vamos fazer tudo diferente. Não, ele foi e repetiu tudo aquilo que a cultura antes do dilúvio estava fazendo, ele repete. Queridos, vamos olhar para a nossa vida. O mundo é redondo e se você não mudar nada na tua vida, você vai chegar no mesmo lugar de novo. Isso significa que se nós não mudarmos o nosso jeito de ser, se você passou por alguma crise na sua vida e você não aproveita esse momento de crise para dar uma mudada na sua vida, se você não aproveitar esse momento, o que vai acontecer? Você vai atrair aquelas mesmas pessoas que desgraçaram a sua vida na página anterior do livro da tua vida. Porque não mudou. Não mudaram aquelas práticas que trouxeram o caos. Não mudaram aquelas práticas que trouxeram o dilúvio na tua vida. Porque você não mudou, se você repetir, você vai ter de novo outros momentos de caos na tua vida. Por isso nós precisamos aprender algumas lições antes que seja tarde e a gente venha repetir de novo as desgraças e quem sabe nessa a gente se afoga. Se a gente foi salvo num barco, é capaz que na próxima a gente fica fora do barco. Então a chance está agora para você. Se você vem de uma crise, esse é o momento de mudar. E eu tenho 2 conselhos para te dar. Posso ir neles? Primeiro, se é para mudar, mude para melhor. Parece óbvio, mas muita gente não pensa dessa maneira. Só que eu quero te mostrar o que é esse melhor. Quando o nosso corpo fica doente ou alguma coisa estranha tem no nosso corpo, o nosso corpo concentra energias ali para lidar com aquele ser estranho, aquela situação estranha, com aquele vírus ou algo parecido. Ele parece que rouba energia de todo o resto do corpo para se concentrar ali. Seu computador, por exemplo, então tem um programa ali que travou por causa de um vírus, então ele pega todo o processo de memória, de processamento e se concentra ali, rouba a memória das outras partes e aí você percebe, está tudo travando, mas ele quer resolver aquele problema. Ok, resolvido o problema, qual é o certo? Na nossa vida humana, nosso corpo humano, volta-se a funcionar tudo normalmente. Presta atenção nas outras partes do corpo. Se distribui novamente a sua energia para o restante do corpo. É isso que o nosso corpo faz naturalmente. É isso que nós deveríamos fazer naturalmente. Porque o que acontece, quando a gente enfrenta um problema na nossa vida, há uma tendência natural em nos tornarmos egoístas. Ou seja, imagine você está passando, por exemplo, vamos citar um exemplo, vou pintar aqui um exemplo, uma crise no seu casamento, uma traição ou algo parecido. Você fica egoísta por autoproteção, não estou criticando o seu egoísmo porque ele é temporário.
É um momento que você está concentrando suas energias, está falando, meu mundo, meu problema, você não consegue nem ver o problema dos outros, você só pensa em você, é meu mundo, é meu problema, é isso que está acontecendo, meu mundo caiu, está tudo funcionando normal ao teu redor, mas o seu mundo está em caos e você fala do seu problema o tempo todo. Meu querido, minha querida, passou esse momento, enfrentou essa crise, volte a se equilibrar, volte a organizar a sua vida, e principalmente, volte a pensar mais em outras pessoas, fuja do egoísmo, seja generoso, porque o bom da vida é você ser generoso, é o contrário de você ser egoísta. O bom da vida é ajudar pessoas, é muito melhor do que ser ajudado. O bom da vida, o que nos dá prazer na vida, pode notar, as pessoas mais felizes que você conhece, provavelmente são pessoas mais generosas. Vou até inverter. As pessoas mais generosas que você conhece são pessoas felizes. Eles se realizam. Por quê? Porque a vida está consertada, a vida está ok, eles estão se dando, eles estão ajudando outros, eles se voltaram para outros. Meu querido, nós precisamos tomar cuidado que após enfrentar essa tragédia da vida, nós temos que voltar a nos abrir. Essa lição é interessante, eu vou lhes contar aqui a história de um homem que viu uma tragédia que abalou toda uma cidade, e ele resolveu assumir um caráter de profeta para aquela cidade. Eu não estou falando dos tempos bíblicos, estou falando do Rio de Janeiro. Ele resolveu assumir um caráter de profeta para aquela cidade, para tentar mudar um pouco aquela crise toda que havia ali na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero lhes contar rapidinho uma história que lhes contei há 5 anos atrás, de um tal chamado Profeta Gentileza. Deixe-me relembrar essa história aqui, de um homem que resolveu se voluntariar para fazer o seu mundo um pouco melhor. Algumas pessoas dizem que esse homem, na verdade, ele enlouqueceu. Outras pessoas acham que ele se voluntariou-se como profeta, uma espécie de nazireado. Nazireado era algo na Bíblia que quando Deus queria usar um profeta e não tinha, você falava, eu aceito, eu vou ser esse cara. Então você deixava sua barba crescer, você deixava seus cabelos crescer, para que o povo visse que você tinha feito uma aliança com Deus e tinha uma mensagem de Deus. Esse homem, alguns falam que ele era um tipo de nazireu dos nossos dias. Outros já consideravam alguém completamente consciente, fazendo coisas que, como disse alguém da nossa MPB, coisas que só os loucos sabem. Ele sabia fazer. Esse homem usava algumas expressões estranhas, se vestia como um apóstolo ou profeta antigo, e virou uma figura popular mítica, e as suas mensagens eram o seguinte, para que as pessoas no Rio de Janeiro passassem todos, a tratar o seu próximo melhor, a serem mais gentis um com o outro, e no meio da correria do dia a dia, se reencontrassem um pouco com a vida. O nome dele era José da Trino. De onde veio isso? Em 1961, teve uma tragédia no Rio de Janeiro. Um grande circo pegou fogo, mais de 500 pessoas morreram, a sua maioria eram crianças. Foi um drama em toda aquela cidade. O lugar desse circo é onde hoje tem a policlínica lá militar de Niterói. O que esse homem fez? Pegou um caminhão que ele trabalhava, pegou um monte de mudas, de plantas, foi lá no lugar onde tinha tudo cinza e escombros, e começou a plantar árvores, plantar flores, e ficava por ali, de modo que quando ele conhecia algum dos parentes das vítimas, ele começou a dedicar sua vida a consolar aquelas pessoas. Depois de passada essa tragédia, ele fez desse momento a sua grande lição da vida, e ele se lançou como um profeta, falando com o povo do Rio de Janeiro. O que ele fazia? Ele andava pelas ruas, pelas praças, nas barcas que atravessam o rio em Niterói, trem, ônibus, e ficava levando as suas pregações de bondade, de amor, respeito ao próximo, amor pela natureza, para todas as pessoas que cruzavam o seu caminho. Quando alguém chamava assim, falava para ele, você é um louco, ele falava assim, eu sou maluco para te amar e louco para te salvar. Isso que ele falava o tempo todo. Ele queria mostrar para aquele povo que tinha uma chance de uma vida diferente.
tentando tornar a sua mensagem mais explícita, ele fez algo. Um dos lugares da cidade, assim, abandonados, sabe aquele debaixo de ponte, onde quase ninguém vai, como se fosse aqui debaixo do nosso Minhocão, em São Paulo, debaixo do viaduto Caju, ele começou a desenhar e a escrever palavras que falavam de amor, liberdade, paz, gentileza, ele usava muito essa expressão, e ele escrevia numa altura que as pessoas que passassem de ônibus conseguissem ler aquilo tudo. Gentileza, como ele foi conhecido, o profeta Gentileza, ele morreu no ano de 96. No ano de 97, a companhia de limpeza urbana foi, e debaixo do viaduto lá, pintou tudo de cinza. Eu não sei que gosto que esses políticos têm por cinza, vocês já perceberam isso? Já perceberam? Basta alguma coisa que pinta de cinza. E então, desapareceram com isso as palavras do profeta Gentileza. Ainda bem que um professor de uma universidade entrou na justiça e conseguiu fazer dos escritos dele um tombamento cultural no ano 2000 e recuperou tudo isso. Moral da história, se você quer mudar de vida, você tem que mudar de atitude. Gentileza gera gentileza. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, você vai atrair as mesmas más companhias que deixaram marcas na sua vida, problemas naquele ciclo anterior da sua vida, no qual você quer deixar para trás. Então, meu querido, aproveite esse momento para mudar de vida. Muda. O homem aqui, alguns dizem, ele enlouqueceu, talvez sim. Mas entenda bem, eu acho que foi o louco mais feliz dessa terra, por estar repartindo amor com as pessoas. Mas o que você em sã consciência pode fazer já a partir de hoje? O que você já pode mudar na sua atitude e dizer, olha, quer saber uma coisa? Um dilúvio varreu minha vida, eu tenho agora que reconstruir minha vida do nada, mas eu vou fazer de uma maneira em que eu não me arrependa mais. Eu quero fazer de uma maneira em que eu mude a história da minha vida e a história de quem está ao meu redor. É aí que eu entro com o segundo conselho e último que eu quero te dar hoje. Não repita os erros do passado, está no tema de hoje. Não repita os erros do passado. Tem coisas na vida da gente que o tempo entulhou. Tem coisas na vida da gente, assim, entenda bem, passou um dilúvio na tua vida de problema e acabou só deixando lama, entulho em lugares que você tinha que ter sonhos. Talvez quando você ainda fosse adolescente, jovem, eu gosto de ouvir os jovens e adolescentes por causa dos seus sonhos e tudo mais, e alguns de vocês deixaram que os dilúvios da vida e as chuvas da vida fossem assim, ó, soterrando aquilo tudo. É gente dizendo, você não consegue, você não pode, foram cursos que não deram certo, ou você que teve problemas financeiros, teve que parar aquela faculdade que era dos seus sonhos, ou o casamento que veio, interrompeu tudo, e depois o casamento se desfez, aí jogou tudo na lama de uma vez. Qual que é a tua história em torno disso? Minha questão é, o que você vai fazer de agora em diante? Uma dica para você é o seguinte, tem um texto da Bíblia Sagrada que mostra que a gente deve desentulhar algumas coisas da vida da gente. Olha só, Gênesis 26, 18 diz assim, Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os poços eram antigos, o nome era o antigo, mas a água que brotou era água nova. Então está num tempo da tua vida em que você precisa desentulhar algumas coisas que eram assim o propósito da sua vida, é a identidade da sua vida. Você precisa trazer isso de volta na sua vida. E a única, não dá para se falar sobre renovação sem citar um texto clássico. Romanos capítulo 12, versículo 2, coloque para mim o texto, por favor. Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente entender bem esse texto, como ele vai descrevendo uma consequência, vamos pegá-lo do fim para o começo. Você quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida?
Você quer o melhor de Deus para você? Você não quer que a sua vida não fique num caos, mas sua vida experimente um tempo bom? Lembra, o melhor de Deus para nós, qual que era, segundo o que nós viemos estudando? Aquele jardim, aquela vida gostosa, saborosa, cheia de cores, cheia de cheiros bons, não é? Assim que deve ser a nossa vida, segundo aquilo que a gente já veio estudando. Agora, quer experimentar e comprovar isso? Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Tudo começa aqui, ó, na tua mente. Essa mente sua precisa ser renovada. Você quer entrar num novo ciclo da sua vida, mas não renovou a sua mente. O que vai acontecer? Você vai repetir as mesmas coisas que geraram aquela desgraça. Você tentou um negócio e deu errado. Aí você fala, não, vou tentar um outro. Mas com a mente daquele jeito, você vai fazer tudo de novo. Você vai cometer os mesmos erros. Alguma coisa precisa ser mudada na tua vida. E aqui o texto mostra como. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não deixe ser amoldado. Não se permita ser, ficar... O outro texto diz assim, não vos conformem com esse mundo. Não deixe o que está ao teu redor formatar você, colocar forma sobre você, colocar uma forma sobre você, porque senão, se você for seguindo isso que às vezes a sociedade impõe sobre a gente, você vai levar aquilo que também MPB fala, a vida de gado. É isso que você vai levar, fazendo o que todo mundo faz, levando essa vidinha simples que todo mundo leva. Você quer experimentar uma coisa diferente? Muda a sua maneira de pensar, senão você nunca vai conseguir. Se você quiser ser bem sucedido na vida, entenda bem, você tem que ter uma mentalidade empreendedora para com a vida. A gente sempre pensa em empreendedorismo, em fazer uma grande empresa. A gente admira aqueles caras que começaram uma empresa na garagem e agora são um grande sucesso. Mas por que você não faz isso com a tua vida? Faz com a tua vida, põe a tua cabeça para pensar dentro da tua vida. Como é que eu posso fazer com que a minha casa seja o lugar mais gostoso desse mundo? Empreenda na sua casa. Põe tua mente para funcionar. Como é que eu posso fazer para que os meus relacionamentos se tornem relacionamentos gostosos e saudáveis? Invista neles, é empreendedorismo. Invista em relacionamento, invista em conversa, invista em coisas que edificam esse relacionamento. Se você quiser ser bem sucedido na vida, meu querido, você tem que correr atrás disso. Porque o seu sucesso pessoal não vai cair no seu colo. Não vai cair no colo. Tem muita gente que fica esperando sucesso como um milagre. Sucesso não é resultado de milagre. Sucesso é resultado de práticas corretas. Pratica as coisas corretas que você vai mudar. Ou você vai atrás dele, ou você vai ficar onde você está. Então, você sabe que se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar indo sempre na mesma direção. Como o mundo é redondo, você vai voltar para o mesmo lugar. Então, já que passou um dilúvio na tua vida, por que você não muda de rotina? Por que você não muda de ideia, de história? Por que você não muda de paradigma? Paradigma é igual trilho, você cai e não consegue sair dali. Por que você não muda? Por que você não aproveita um tempo para fazer uma coisa diferente? E reescrever a sua vida, reescrever a sua história. Se você quer mudar, não repita os erros do passado. Agora, é interessante uma coisa, muitas vezes as crises e as tempestades, os dilúvios que acontecem na nossa vida, são necessários para nos incomodar, porque a gente é muito tendencioso ao comodismo, e sem incômodo, a gente não muda, sem incômodo a gente não muda. Deixa eu citar uma coisa pessoal, vai, não está nem no meu esboço, coisa rápida. Só para você ter uma ideia como que sem incômodo a gente não muda. Eu e a Magda, nós tínhamos um sonho de ter casa própria. A gente ficou 10 anos na nossa vida na base do aluguel, e tentando, e nunca tínhamos recursos suficientes, até que numa situação maravilhosa, que Deus nos abençoou, conseguimos comprar nosso apartamento. Maravilha, era o lugar que a gente queria. Foi ótimo, aqueceu nosso coração, morávamos no lugar onde a gente queria morar. Bom, a família cresceu, agora 2 filhos, o apartamento virou apertamento. O lugar já era incômodo, mas tá bom, é lugar bom, o lugar é bom, os vizinhos são bons, tá tudo bom, vamos ficar. E a gente vai ficando, e a gente com aqueles planos, vamos mudar para uma casa agora? A gente quer um dia experimentar morar numa casa, vamos, qualquer dia. Esse qualquer dia nunca chegava, e vai passando, 2, 3, 5, 10 anos, e não muda, até um dia
em que a gente tinha uma vista muito gostosa para a copa de umas árvores, assim, numa praça, um dia que a gente percebe o seguinte, espera um pouquinho, ali embaixo, entre o nosso apartamento e a praça, venderam aqui esses terrenos. Imediatamente, Magda mesmo passou por lá e falou, escuta, o que vamos fazer aqui? Ah, um prédio. Magda chegou para mim, vamos mudar. Porque esse prédio vai tampar toda a nossa vista, nós vamos ficar cara a cara com outras pessoas e vai fugir de tudo aquilo que a gente queria e que a gente sonhava. Vamos mudar. Foi imediato. Resolvemos mudar. Quando decidimos mudar, 2 dias depois já chegou proposta, mudamos, compramos outro lugar, moramos numa casa muito gostosa. Que coisa boa. Note, o incômodo foi que fez a gente mudar. Agora, nós somos inteligentes. Aliás, de vez em quando a gente passa por lá e fala, dá saudade daqui, mas a hora que a gente olha aquele apinhalado, um defende o outro, não tem mais saudade não, foi bom a gente ter mudado. Pensando aqui sobre você, os incômodos da sua vida, mudaram alguma coisa na sua vida, ou você está acomodado a tal ponto de que você não aproveitou isso para mudar? Deus deu uma chance ali para Noé, para começar tudo de novo. Ele teve essa chance, mas ele não soube usar. E ele repetiu os mesmos erros do passado. E aquelas famílias todas destruídas que geraram um dilúvio, Noé também gerou o mesmo tipo de família depois. Então, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Tanto sonhos como desencorajamento são contagiosos. Anda perto de gente que sonha alto, e você vai ser santamente incomodado a crescer. Agora, anda perto de gente pessimista, reclamão, que só briga com tudo, você também vai para baixo junto com eles. Por isso é que eu te pergunto, quem você está dando ouvidos? O que está renovando, você está usando para renovar a tua mente ou não? Quem são aqueles que estão alimentando a sua vida, mexendo com tua alma, das coisas que você está ouvindo? 2 Pedro 2,8 diz que o justo Ló afligia a sua alma pelas coisas que via e ouvia. As coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, elas têm o poder de nos levar para cima ou para baixo, renovar a alma ou nos afundar. E eu te pergunto, o que você está vendo, o que você ouve que está afetando a tua vida? O que você está comendo com os teus olhos e com os teus ouvidos? O que você está alimentando essa mente maravilhosa que você tem? Ou você renova a sua mente, ou você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Último texto, eu vou pedir que você acompanhe em pé comigo, por gentileza. O texto é em 1 Coríntios 15, 33, que ele fala assim, as más companhias corrompem. Cuidado com gente ruim. Pessoa que só sabe falar mal do outro, pessoas que só têm azedume na sua vida. Eu te pergunto, você quer ser igual a ela? Se quer, dá ouvidos. A vida dela é um padrão para você? Não, então por que você está ouvindo? Quem são seus gurus hoje? Quem são as pessoas que você ouve e influenciam tua alma a sonhar mais alto ou não? Eu quero ouvir coisa boa, eu quero renovar minha mente, eu quero pensar alto, eu quero sonhar e ir longe. Quando eu vou ao mercado, uma das coisas que eu gosto de valorizar os alimentos. Gosto mesmo. Porque eles vão fazer parte da minha vida. Eu vou comer, aquilo vai ser digerido e vai virar eu. Né? Eu olho para aquela fruta e falo assim para ela, eu e você somos um. Você vai ser parte minha. Eu pego uma fruta gostosa, ontem eu peguei uma fruta bem gostosa assim, olhei para ela e falei, amanhã você vai pregar. A gente é resultado, né, do que a gente come. Vamos pensar sobre a nossa vida. Você é consequência daquilo que você lê. Nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós lemos, nós somos o que nós ouvimos. Por isso eu te pergunto, o que é que está alimentando a tua alma? O que está alimentando essa mente para criar, para se tornar algo novo? Se você der ouvidos para pessoas que têm vida amargurada, gente que só vê defeito nos outros,
cuidado, pode ser um dilúvio que vai te levar água abaixo. Mas se você quer experimentar um momento novo na tua vida, uma renovação na tua vida, vai ouvir homens de Deus. Vai ouvir gente que sonha com Deus. Vai ouvir gente que tem uma mente diferente, que quer ver a vida crescer, que quer mudar a maneira de ser. Toma cuidado com quem você anda, porque quem você anda pode ou afundar ou levantar a tua vida. Então, meu querido, faz um voto hoje. Se é para mudar, mude para melhor. E tem mais. Se você passou por uma grande tragédia na sua vida, quando for reconstruir a sua vida, não repita os erros do passado e tenta fazer algo totalmente novo. Abra a tua mente para renovação. Abre a tua mente para a esperança. Vamos esperar coisa boa, mas com isso, vamos primeiro trabalhar na nossa mente, renovar. Vai ler livros, vai viajar nas páginas de bons livros, vai ouvir boas instruções, ouça pessoas sábias, ande com gente bem-sucedida. Quer ter um bom relacionamento conjugal? Anda perto de gente bem casada. Quer ter um bom relacionamento pais e filhos? Anda perto de gente que se relaciona bem com seus pais. Se a gente andar com gente que não anda com Deus, a vida vai afundar. Então, vamos mudar, amém? Queria terminar orando com vocês. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos. Eu quero orar principalmente por aqueles que passaram por momentos de crise, por catástrofe na sua vida. Eu quero orar para que seja um tempo novo para você. Se renova a tua mente e fala, quer saber uma coisa? Minha vida vai ser melhor do que antes agora. Eu vou virar a página, mas não para repetir os mesmos erros que eu cometi antes de virar a página. É para escrever uma nova história mesmo. Vamos orar por isso? Oremos. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria para um tempo novo na nossa vida. Oriente os nossos caminhos, oriente os nossos passos. Nos ajude, Senhor, a andar nesse mundo com sabedoria, com mente renovada. Pai, eu oro por aqueles meus irmãos que têm passado por um dilúvio em sua vida, uma catástrofe na sua vida. Eu oro para que eles consigam reconstruir a sua vida. Que reconstruam com sabedoria, sem repetir os erros do passado. Que eles tenham esperança no coração de reescrever uma nova história. Sejam esses anos da vida deles como de Jó, depois do dilúvio da sua vida, de tantos problemas, que os últimos anos de sua vida sejam muito melhores do que os primeiros, para que eles experimentem ainda o que de melhor o Senhor tem para eles, em qualidade de vida. Eu te peço sabedoria, eu te peço fé, eu te peço esperança nesses corações, para que esses homens e mulheres não reproduzam a amargura a qual os feriu, mas que possam reproduzir a gentileza, mudando o seu modo de falar, mudando o seu olhar para a vida e reconstruindo as suas vidas de modo saudável. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Deus é muito bom. Glória a Deus.